Falamos então sobre equivalências e negações. O que eu preciso pensar primeiramente sobre equivalências e negações? Se eu tenho lá que é verdade a proposição P, o não P vai ser falso. Se eu tenho que é verdade a proposição Q, o não Q vai ser falso. Isto significa que se P, então Q, V mais V dá V. Se não Q e não P faz com que são falsos, então se falso, então falso, também resulta em verdade. Agora, se P é verdadeiro, o não P é falso. Sendo falso o Q, é verdadeiro o não Q. O que eu tenho que observar aqui? Eu estou montando para a gente pensar nas equivalências e as negações do ponto de vista, primeiro, só da simbologia, sem colocar o texto. Depois, nas questões, a gente vê como isso acontece. Então, P é verdadeiro, não P é falso. Q é falso, não Q é verdadeiro, porque é o contrário. Assim, nós temos que P, então Q, se V, então F, resulta em uma falsidade. Assim aqui também, ó, não Q é verdade, então fica se V, então F, também é F. Vejamos que se P for falso, não P é verdadeiro. Se Q é verdadeiro, não Q é falso. Assim, se o P for falso, tanto faz se o Q é ou não verdadeiro. Vai resultar em verdade nos dois casos, né? Por isso que tem equivalência. Agora, por última situação, o P é falso, não P é verdade. Se o Q é falso, o não Q é verdade. E assim a gente tem, se F, então F, dá verdade. Se V, então V, também dá verdade. Isso significa que se eu tenho se P, então Q, ele é equivalente ao inverter e negar os dois. Fica se não Q, então não P. Vejamos mais uma situação aqui embaixo. Ó. Se P é verdade, não P é falso. Eu já vou colocar todas as situações, ó, né, que a gente possa ter V e V, né? Então a gente vai ter aqui F, F, F e F. Então nós temos que aqui é F, aqui é F e aqui é F. E por fim, é V, é V, é V e V. Nós estamos falando do C então. P e Q dá verdade. P verdadeiro, Q falso, dá falso. Nas outras duas situações, é verdade, porque tanto faz, sendo o P falso. Agora aqui no E, nós vamos pegar e entender o que eu estou dizendo. Que se P é verdade e o não Q é falso, nós teremos uma falsidade aqui, certo? Porém, se o P é verdade e o não Q é verdade, aqui resulta em verdade. O mesmo acontece como na primeira linha, um é falso e o outro é falso, vai ser falso. Um é falso e o outro é verdadeiro, também dá falso. No caso do ou, basta um apenas ser verdade. Se o P é verdadeiro, então não P é falso, o Q é verdade, bastou que ele fosse verdade para que seja verdade. O não P é verdadeiro e o Q é verdadeiro, também resulta em verdade. O não P é verdade e o não Q também, basta. A única situação que vai ser falso é se os dois não forem verdade.
Isso significa que a equivalência do se então é o ou negando o P. A negação do se então é o P e o não que. Isto fica melhor nos exercícios para se compreender. Por ora, é importante saber que existem essas equivalências e que elas podem ser pensadas desta forma. Já já, novo vídeo.